Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa segunda aula em teoria de controle, não é isso? Nós começamos na primeira aula trabalhando sobre como era a nossa ementa, o que nós íamos fazer, não é isso? Como fazer. Nessa segunda aula nós vamos começar então a fazer a introdução de alguns conceitos básicos da teoria de controle, né? Para a gente compreender melhor como funciona. Tá? Então veja, aqui eu estou trabalhando com os conceitos básicos do sistema de controle. Quando eu falo conceitos básicos, a primeira coisa que vem na nossa mente para tentar definir bem é exatamente a ideia de uma planta. O que é exatamente uma planta? A planta é um processo, né? É um processo que você tem, é um objeto, só que essa planta nós consideramos que seja um objeto físico, né? Você olha para um objeto físico, você olha numa planta, né? Pode ser de uma escala pequena, uma escala muito grande, né? Mas esse aqui é a nossa planta, que vai ser exatamente o processo que nós estamos avaliando, né? Essa planta nos leva a ter o quê? Sistemas. Observe que quando eu falo em sistema, tá? Eu estou me referindo ao seguinte: conjunto de objetos, vou até colocar entre aspas aqui para esse componentes, né? Objetos que estão interligados com um determinado objetivo. Então, o que ocorre? Quando você tem um conjunto de objetos que estão interligados entre si, né, que tem um determinado objetivo, você olha para esse conjunto e você considera como sendo um sistema, que é o conceito básico da teoria de controle. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um papel, tá? Um papel e um pincel. Não estão relacionados, é um conjunto de dois objetos, né? Mas para nós não consideramos como um sistema. Por quê? Porque contraria essa definição, esse conceito que está aqui, né? E levando a definição. Por quê? A definição diz o seguinte: se eu tiver um conjunto desses dois objetos, de forma que um vem interagir com o outro para atender determinado objetivo, né? Aí sim, esse conjunto passou a ser um sistema. Por outro lado, olha o que ocorre. Nós temos também chamados sistemas de controle. O que são sistemas de controle? Também são objetos interrelacionados, interconectados, né? De forma que eu possa ter o seguinte, eu possa, a partir dessa interconexão entre objetos, né? Forma essa configuração e eu posso então ter uma resposta desejada do sistema. Então, quando eu falo em sistema de controle, eu estou fazendo uma interconexão de componentes, formando uma configuração de sistemas que produzirá uma resposta desejada. Veja que agora eu começo a interferir no meu sistema em geral. Eu passo a ter um sistema e eu passo a dizer o que eu quero que aconteça com o sistema. Qual deve ser a resposta do sistema. Veja que na prática nós olhamos o seguinte, olhamos para o universo. Se você olhar para o universo pode ser o quê? Uma planta. Aí você vai reduzindo, planeta, uma planta, né? Vai reduzindo mais um pouquinho, uma planta, vai reduzindo, vai chegar ao motor, por exemplo, é uma planta. Então você pode olhar cada objeto desse como sendo um sistema, mas olhando como uma planta, ok? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e avaliar isso, tentar pegar isto que é físico, tá? E tentar descrever para que nós possamos tentar interferir no sistema, tá? Vocês vão ver que eu vou apagar a luz agora para a gente começar a mostrar para vocês que a gente vai pegar essa planta e transformar de uma forma matemática, né? Ou uma forma que a gente consegue manipular de forma mais simples, ok? Deixa eu apagar a sua luz rapidamente aqui, ok? Muito bem, então olha, nós começamos a estudar a ideia de que é uma planta, não é isso? O que é um sistema, o que é um sistema de controle. Mas na prática, o que acontece? Nós temos então a planta. O que a gente viu que é a planta? A planta é aquele objeto físico, não é isso que você está no nosso trabalho, mas pode ser que a planta seja um objeto abstrato, um projeto que você pensou, não é isso? Mas nós consideramos a planta sendo um objeto físico, um motor, por exemplo, uma planta, né? Uma fábrica, uma planta. Isso nós consideramos. Muito bem. Conhecida a planta, o que acontece? Nós vamos tentar descrever um modelo. Esta é a parte mais difícil para o engenheiro de controle, para quem trabalha com mecatrônica, não é isso? Por quê? Porque é neste momento que você vai ter que ter cuidado para avaliar
quais são as características essenciais para você trabalhar com aquele modelo, ok? Isso é uma coisa importantíssima, né? Tanto é que isso é uma área muito bonita da engenharia, né? Que é a parte de modelagem. Muito bem, mas eu vou dar uma introdução aqui, um panorama geral. Veja, para que eu considere um modelo, eu tenho aqui, eu chamo, de paradigma dos 4 universos. O que significa esse paradigma dos 4 universos, né? Isso é uma visão minha sobre isso, né? Que é o seguinte, olha só, quando eu quero avaliar o sistema, uma das coisas que eu preciso avaliar é o mundo físico. Eu vou escrever aqui, ó, a gente chama de universo físico. Eu vou escrever aqui de forma, vai ser o mundo físico, tá? O mundo físico. No mundo físico, eu estou com todos os meus objetos na mão, né? Eu estou avaliando tudo isso. Ora, depois que eu olho, isso vai depender da minha maturidade, desde que eu olho o sistema, olho a planta, então eu vou tentar fazer o quê? Representar isso. Tá? Essa representação, eu chamo de universo da representação. Tá? Aqui, você vai tentar descrever, fazer um esboço, né? Você vai fazer gráficos, digamos aqui de forma bem, esquemas, que é uma palavra forte, né? Mas gráfico, esquema, fluxograma, diagramas, tá? Para tentar descrever esse objeto físico que você tem na mão, tá? Você pode, inclusive, usar aqui os seus dons artísticos, né, para tentar descrever, por exemplo, um circuito elétrico. Você olha o objeto e você tenta descrever. Então você encontra o que? Uma representação para aquilo. Muito bem. Após fazer o universo da representação, né, e aqui você precisa escolher qual é a representação que você vai fazer, qual é a melhor para você, né, qual é que existe, quais são as representações que estão por normas, por exemplo. Para você ter um exemplo, né, nós temos o seguinte: quando você olha um resistor, existe uma representação para o resistor. É uma representação reconhecida no mundo todo, por normas, né? Mas você pode montar uma que você consiga entender bem. Depois que você conseguiu fazer o universo da representação, você vai tentar escrever no universo matemático. Então veja, agora eu vou escolher que tipo de modelo matemático eu vou tentar descrever. Será que eu vou descrever numa equação diferencial? Será que eu vou escrever numa equação de diferença? Será que eu vou tentar usar modelos de eventos discretos, que são modelos que aparecem, entre outros modelos? Então eu vou escrever aqui, ó. A minha matemática será que contínua ou discreta? Eu não sei, eu vou escolher o modelo matemático. Então aqui eu vou estar escrevendo o quê? As equações. Essas equações descrevem o comportamento do meu sistema. Tá? Depois que eu faço as equações, escrevo, encontrei um bom modelo, né? Nesse caso é um modelo de equação diferenciais, no nosso caso, vamos trabalhar nisso. Você vai tentar o quê? Implementar isso. Você vai tentar descrever essas equações na implementação. Essa implementação tem que tentar se aproximar desse mundo físico. Tá? Então veja que quando você faz isso, aqui você vai estar fazendo as suas simulações. Ou você vai estar fazendo seus testes, suas emulações, por isso você vai estar tentando escrever o universo. Observe que fazer isso não é tão fácil, porque você olha o objeto, imagine, eu olho o motor, aí eu vou tentar descrever, desenhar o motor. Opa, eu consegui desenhar, né? Aí consegui desenhar assim, eu vou escolher a equação. Sim, qual é a equação que eu vou usar? E além mais, nessas equações, quais são as variáveis que eu vou usar de forma que consiga representar esse modelo, né? Além do mais, eu preciso conhecer as leis físicas, as leis da química, né, da termodinâmica, e assim por diante, para tentar descrever essa equação, né? Depois que eu descrevo, faço o quê? As minhas implementações ou simulações, faço as emulações para tentar verificar se aproximou desse modelo. Se esse sistema se aproximou, significa que eu tenho, digamos, um bom modelo.
E a partir desse modelo, então, eu vou começar a fazer os trabalhos que eu desejo para tentar melhorar a resposta que eu tenho. Né? Então, veja, é realmente um trabalho muito interessante sobre isso, né? Que é o trabalho de modelagem, e eu chamo de paradigma dos 4 universos, ok? Então, veja, essa parte da modelagem é a parte que eu acredito que seja mais difícil de fazer. No nosso caso particular, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar os modelos. Vocês não vão precisar fazer a modelagem, nós vamos fazer o quê? Pegar os modelos, vamos trabalhar e avaliar como é que ele pode se comportar e o que nós podemos melhorar para que nesse modelo tenha um bom desempenho aonde? A planta, quando formos avaliar. Ok? Então eu vou apagar um pouquinho aqui para a gente continuar, tá, essa parte, e vamos voltar para sistema, vamos voltar na nossa ideia de sistema. Ok? Só um pouquinho, rapidinho. Muito bem, então olha, nós estamos trabalhando com a ideia do sistema, né? Vimos o paradigma dos 4 universos e vamos retornar ao nosso trabalho de sistema, né? Perceba que naquele primeiro momento é importante que você tenha uma boa compreensão do que é modelagem. Só que modelagem vai muito mais do que isso, né? A gente vai conhecer alguns modelos para vocês terem ideia. Vou fazer alguns modelos para vocês, né? Mas o nosso curso não é de modelagem, tá? Fica bem claro isso para a gente ter uma ideia muito bem. Então, voltando a sistema de controle, que é o que nós estamos querendo, esse lado do sistema, a ideia de você ter um sistema de controle, lembra que você tem o seguinte, conexão de objeto, interconexão, de forma que ao fazer essas interconexões, você tenha uma resposta desejada sua. Esse é o objetivo do sistema de controle, então, ok? Então, nesse caso, nós temos 2 tipos de sistema de controle. O primeiro é em malha aberta, tá? E o segundo é em malha fechada. O que significa ser malha aberta? Quando você tem um sistema em malha aberta, significa que você tem um processo, não é isso? Uma planta, que eu estou falando do ponto de vista da representação, um processo, você tem um sinal de entrada ou de excitação e um sinal de saída ou uma resposta. Então, nós podemos ver, por exemplo, você poderia pegar, falo muito isso como exemplo, né? Você pega um liquidificador. Você pega um liquidificador, o que é que você faz? Você vai lá e testa. Você liga. Quando você ligar, o que vai acontecer? Vamos supor que você não tem nada, só ligou. Ligou, pá, e funcionou. Então você tem um processo em malha aberta. Tá? Mas pode ser que você pegue agora o mesmo liquidificador e agora você vai ter um atuador nele. Então você também tem um sistema em malha aberta, onde você tem um processo, você tem um atuador nisso, ou seja, alguém que vai fazer o sistema funcionar, e você tem agora também um controlador. Que no nosso caso, do liquidificador, que é o controlador, é aquela chave seletora que você está lá, você controla, não é isso? Qual a velocidade que você quer para aquele liquidificador. Então você também tem um controlador. No entanto, você não mede em nenhum momento o que você quer. Apesar de ter o controle aqui, que é a chave, não é isso? Mas você não mede a saída. Você não acompanha. Outro exemplo bem simples. Uma máquina de lavar. Quando você coloca a roupa na máquina de lavar, o que você faz? Você manda lavar. A lavadora comum, roupa comum, você manda lavar, não é isso? Mas em nenhum momento ela diz para você se está sujo, se ainda está sujo, ou se já está limpo. Ela não diz isso. Ela não mede o grau de sujeira por na roupa. Ela só faz o quê? Lava. Aí você vai olhar a roupa, verifica, já está suja. Você pega e joga, tira a água, coloca a água e joga a roupa de novo. Lava de novo. Terminou. Tira, olha. Tá boa. Se tiver boa, continua. Se não tiver, aí você vai lá e volta. Mas a máquina em si, ela não tem nenhum tipo de procedimento que vai identificar o grau de sujeira, por exemplo, na roupa. Ou o grau, por exemplo, de suavidez na roupa. Eu não conheço muito bem lavar roupa, né? Mas você pode ter esse grau. Você não consegue identificar esse grau. Você somente faz e passou e pronto. Agora, existem sistemas, né, que é onde nós vamos trabalhar, né, na maioria dos casos, é que ele consegue agora fazer uma comparação, que passa a ser um sistema mais inteligente, né? Então, que é o sistema em malha fechada. Tá? O sistema em malha fechada, você tem um processo, e nesse caso vai ser o modelo da nossa planta, né? Você tem um atuador, que depois nós vamos juntar atuador e processo, vai dar um só. Nós temos o controlador e temos o sensor, que é um instrumento que vai medir
o quanto de resposta eu desejo. Aí ele vai, vem e corrige, né? No nosso caso particular, o que vai acontecer? Existem sistemas, né, que eles têm sistema com realimentação positiva. Para nós, o nosso trabalho será baseado em realimentação o quê? Negativa. Por que nós queremos trabalhar com realimentação negativa? Porque nós queremos compensar, nós queremos corrigir, nós queremos diminuir o erro. Né? Existem situações, por exemplo, que você quer amplificar, então você usa a soma aqui, ó. Então pode ser a soma também, não há problema. O sistema com realimentação, mas no nosso caso particular, vamos trabalhar com menos, porque nós queremos corrigir. Então, por exemplo, se você tem um sistema que tem uma certa resposta, você quer melhorar a resposta, é isso? Se você quer melhorar a resposta, você vai tentar ver qual é o erro que está acontecendo para tentar diminuir o erro. A gente vai ver que o erro aparece bem aqui, ó. Esse sinal que aparece aqui é o erro, a gente vai tentar diminuir pelo sinal negativo. Então, todo o nosso trabalho vai estar baseado, observe, no sistema com realimentação que negativa, tá? Agora, veja uma coisa interessante. Quando eu quero fazer um sistema, quero testar um sistema, não é isso? Inicialmente eu faço o sistema em malha aberta. Por quê? Porque em malha aberta o teste é mais simples. E outra coisa, se você quiser fazer um sistema, é mais barato. Não precisa de componente, não precisa de muita estrutura, né? Agora, se você faz o sistema em malha fechada com compensador, aí o negócio começa a ficar um pouco mais caro. E você precisa avaliar se realmente vale a pena, né? E em algumas situações vale, outras não, às vezes fica muito caro. Uma coisa interessante a ser observada é o seguinte: esse atuador e processo vai ser um só, tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui, ó, já vai estar fisicamente lá pronto, nós não podemos mexer. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar encontrar aqui controladores. Controladores são dispositivos eletrônicos, né? Analógico ou digital, que vai tentar fazer com que você melhore o sistema. E para isso você precisa o quê? Fazer medidas. Tá? Você tem que ter um sensor, e esse sensor tem que estar muito bem calibrado para que você não cometa erros na hora da medida. Tá? Então, na prática, nós vamos trabalhar exatamente com sistemas em malha fechada por isso. Tá, ok? Vamos ver mais sistemas, vamos conhecer alguns outros tipos de sistema, para vocês verem melhor, né, a classificação, já que agora é o nosso conhecimento básico. Tá bom? Deixa eu apagar a luz rapidamente aqui, tá ok? Vamos lá. Muito bem, então, olha, o que nós temos? Nós, então, conhecemos sistemas que nós vamos trabalhar, sistema em malha fechada, não é isso? E além de ser malha fechada, é um sistema com realimentação negativa, que eu chamo de malha fechada. Vimos alguns exemplos. Vamos voltar agora ao seguinte, discutir um pouquinho, uma discussão que tem aqui, ó, tá? Que eu acho que vale a pena a gente debater um pouco, até porque vocês precisam saber a diferença. Uma pergunta que aparece aqui é o seguinte, ó: o que é controle de sistema? A segunda é: o que é automação de sistema? Porque veja que controle e automação estão muito interligados, não é isso? Mas será que é diferença? Ou será que se complementam? Será que é a mesma coisa? Vamos tentar entender exatamente isso, né? Então veja, quando eu estou falando em controle de sistema, eu estou falando em processo que você vai desempenhar ou projetar, desenvolver, para tentar um controle para que você tenha uma resposta desejada. Ok? Isto é controle. Veja, eu estou usando alguma técnica, estou desenvolvendo, estou projetando um sistema para que ele consiga atuar de forma que ele venha ter uma resposta desejada. Isso é controle. E existem, claro, muitas técnicas para você fazer isso. Agora, com relação à automação, a automação já não é a mesma coisa. A automação, o que você faz? Na automação, você está tirando o humano e colocando uma máquina no lugar dele. Basicamente é isso. Isso quer dizer o quê? Que você está tentando encontrar, desenvolver um dispositivo, uma máquina, que venha substituir o trabalho que o homem executava, né? Claro que a ideia não é tentar tirar o homem completamente do serviço, mas sim tentar que a máquina venha fazer tarefa que ele não faz, ou então que ele iria fazer, mas é de forma muito exaustiva. Então tira ele e coloca para trabalhar em outro ambiente, né? Então, por exemplo, você tem sistemas onde você tem, por exemplo, soldagem. Num ambiente de calor intenso.
Então você não vai colocar uma pessoa lá para trabalhar, é melhor colocar uma máquina. Por quê? Porque o desempenho da máquina vai ser superior ao desempenho da pessoa, né? Outra, vamos imaginar que você vai mandar alguém para fazer um mergulho em altas profundidades. É melhor mandar o quê? Um robô no lugar de uma pessoa. Então veja, a tarefa que a pessoa ia fazer, ela não faz mais, mas quem faz é o quê? É o robozinho, é a máquina, o dispositivo que você desenvolveu. Então isso é o que a gente chama de automação. Por isso que há uma diferença. Controle é fazer o quê? É desenvolver uma técnica para que você projetou, né? E que você vai tentar buscar uma resposta que você desejou. E a automação faz o quê? Ela substitui a tarefa humana por uma máquina. Essa que é a ideia de automação. Claro que quando nós olhamos do ponto de vista social, a gente toma assim, um certo cuidado, né? Bom, eu não quero entrar nesse mérito, porque é um mérito um pouco... Isso teria que entrar para o lado social, não gostaria de entrar nesse mérito. Eu estou olhando do ponto de vista tecnológico. Do ponto de vista tecnológico, o que acontece? A automação ela está substituindo as tarefas que são mais, eu diria assim, mais complicadas para o homem desenvolver, né? E olhando do ponto de vista da indústria, o que ocorre? Você tem hoje, nos sistemas, normalmente, robôs atuando. É a coisa mais natural. Você já tem fábrica, no nosso polo industrial de Manaus, você tem fábricas onde você tem robôs colaborativos, ou seja, o operador está aqui, o robô está do lado dele trabalhando junto. Além daqueles robôs que estão isolados. Você tem robô isolado, né? Para fazer as tarefas que uma pessoa fazia antes. Só que o detalhe, a diferença é que a produção é muito superior e uma qualidade de precisão muito superior também, né? Então, quando você olha para esse ponto de vista, a ideia é que as fábricas sejam todas automatizadas. E algumas empresas já estão com toda a automação pronta. Tanto é, por exemplo, tem empresas que elas fazem o quê? Fazem o controle da manutenção, controle de serviço, controle pessoal, controle de produto, tudo através de robôs, né? Aí o que acontece? A gente já então conseguiu identificar a diferença, né? Isso eu acho que é coisa importante. E vamos voltar aos sistemas. Então eu vou tentar aqui criar uma classificação, que a gente tem na literatura, né, para sistemas. Então o sistema ele pode ser classificado quanto às entradas e saídas. Quantas entradas e saídas? Nós temos um sistema, tá, que ele pode ser, a gente chama assim, um sistema que tem apenas uma entrada, tá, e uma saída. Vou chamar de U, de T e Y de T. Tá? Aqui eu tenho o processo, tá, que é o modelo. Então eu tenho um sistema com uma entrada. Normalmente os sistemas são com mais de uma entrada, mas no nosso caso vamos avaliar sistemas com uma entrada só para classificar. Esse sistema com uma entrada a gente chama de sistema SISO. Tá? Sistema com uma entrada são sistemas SISO. Tá? E existem sistemas com mais de uma entrada. Então vamos imaginar agora um sistema onde eu tenho na entrada, tá, mais de uma entrada, ou seja, várias entradas. Vamos chamar de 1 de T até o N de T. E na saída só tem uma saída de Y de T. Nesse caso a gente chama de múltiplas entradas e uma saída. Nós chamamos de MISO. Tá? Veja que agora o meu processo tem várias entradas e apenas uma saída. Por exemplo, vou citar exemplos dois aqui para a gente deixar bem claro. Esse sistema aqui, ó, voltando ao nosso liquidificador que nós estamos, a entrada vai ser o quê? Um sinal de tensão. A saída vai ser rotação, por exemplo. Então você está olhando somente uma entrada e uma saída, né? Claro que nesse sistema tem outras entradas, mas para nós nos interessa o quê? A tensão e a rotação, né? Isso que interessa para a gente. Existem outros. Esse outro aqui, por exemplo, eu vou pegar um pouquinho mais, vou um pouco mais distante, né? Você pega, por exemplo, uma pílula de um certo remédio. Quando você olha essa pílula, normalmente essa pílula tem o quê? Várias vitaminas misturadas nela. Então, por exemplo, tem vitamina A, vitamina B, vitamina C, tem zinco, tem frutose e assim por diante. Então, veja, só ali você pega um monte de componentes, não é isso? Diminui eles de forma que eles vão se comprimir ou criar uma técnica, eles vão lá se juntam e formam uma pílula. Veja que você tem várias entradas e apenas uma saída, que é a pílula.
É o sistema o quê? MISO. Tá? Tem sistemas que você tem o contrário. Tá? Você tem sistema onde você tem aqui o seguinte, uma entrada e várias saídas. Y1 de T até YP de T, por exemplo. Então, nesse caso, você tem um sinal de entrada e tem vários sinais de saída. A gente chama esse caso de SIMO, que na verdade é o seguinte, single input, single output, ou multiply input, single output. Single input, multiply output. Isso quer dizer SIMO, essa é a linguagem que a gente tem. Então significa que eu tenho uma entrada, single, é uma entrada, input, eu tenho várias saídas, multiply output. E tem sistemas, né? Eu vou colocar bem aqui, só para. Bem aqui, ó, tá? Tá embaixo. Onde eu tenho sistemas com muitas entradas. Ó, e muitas saídas. Tá? Tem um 1 de T até o N de T. Eu tenho Y1 de T até YP de T. Tá aí, ó. Nesse caso, esse sistema é chamado de MIMO. Tá? Claro que esses sistemas de processo onde tem múltiplas entradas e múltiplas saídas não é o nosso objetivo aqui. Nós vamos trabalhar simplesmente com o sistema o quê? SISO. Tá? Mas existem cursos, né, mais avançados que tratam especificamente do sistema MIMO, juntamente com o sistema MISO e o sistema SIMO. Porque na prática, veja, normalmente o sistema ele tem mais de uma entrada. Eu vou citar, por exemplo, de você o seguinte, vamos imaginar que você tem um gerador fotovoltaico. Um gerador fotovoltaico, ele principalmente, né, você poderia considerar duas variáveis de entrada. Quais são as variáveis de entrada? Irradiância e temperatura. Ou seja, irradiância que vem do sol, bate no painel e tem a temperatura que está incluída nele também. Então, duas entradas. Ó. E a saída vai ser o quê? A tensão, ou chamada corrente. Não é isso? Ó. Se você considerar corrente, você tem duas entradas e uma saída. Agora, se você considerar que tem, no fundo, duas saídas, tensão e corrente, duas entradas e duas saídas. Outra coisa, você pode ter um sistema, né? Por exemplo, se você olhar um sistema do liquidificador, por exemplo, na prática, você poderia ter um sistema onde tem a tensão de entrada, mas por outro lado, você também tem as frutas que estão entrando nele, quando você coloca o liquidificador. As frutas que estão lá, o que é? Outra entrada. E essas frutas que vão ser colocadas no liquidificador, vai alterar a rotação do eixo. Porque a rotação, quando bater aqui, ela vai pegar um corpo sólido e vai tentar triturar. Ó. Se esse corpo sólido que tiver uma estrutura, imagina que seja ferro, por exemplo, o que vai acontecer? Quando ela girar o eixo, ela vai travar. Isso quer dizer o quê? Que esse elemento que você colocou lá, ele interferiu no desempenho do liquidificador. Então eu tenho duas saídas. E tem outros. Por exemplo, pode ser uma outra entrada. Você está com o liquidificador, de repente, lá na sua casa, fazendo lá o suco, né? De repente, a sua esposa passa e pá, dá uma batida no liquidificador, opa, outra entrada, olha. E você não esperava essa entrada. Essa é a chamada entrada estocástica, né? Não, você não esperava essa entrada. Então significa que pode ter muitas entradas. Isso nós temos que tomar cuidado o tempo todo. Mas no nosso caso, vamos trabalhar sempre com o sistema o quê? SISO, de uma entrada e uma saída. A gente sabe que existem outras, mas nós vamos considerar somente uma, ok? O outro caso a ser estudado é esse aqui, ó. Uma outra classificação são sistemas lineares e não lineares. O que significa sistemas lineares? Significa que você consegue, observe, linear, você consegue, em termos práticos, né, saber o que vai acontecer depois, dentro de um passo bem definido. Tá? Aí, sistemas não lineares, você não sabe o que vai acontecer. Então, o que ocorre, na verdade? Na prática, a maioria dos problemas eles são que não lineares. Você não sabe, por exemplo, vamos imaginar que você está no lugar e você vai para o centro da cidade. Aí, de repente, você não sabe qual o caminho que a pessoa vai tomar. Como você não sabe, significa essa forma de você não sabe é não linear. Agora, se eu sei qual é o caminho, sei o tempo, tudo programado direitinho, o sistema passa a ser linear.
Então, o que nós vamos ter que fazer em alguns momentos? Nós vamos ter problemas não lineares, nós vamos ter que transformar em lineares. Como é que faz isso? Aí nós vamos ter que usar um pouco de conhecimento de cálculo, que nós estudamos em cálculo 1, né? Para tentar linearizar esse sistema, né? Nós não vamos, observe, quero chamar a atenção para deixar bem claro, nós aqui não vamos tratar em linearização do sistema, nós já vamos pegar linearizado, né? Mas eu quero chamar a atenção para vocês terem uma ideia bem clara que os sistemas reais são sistemas o quê? Não lineares. E os sistemas que nós vamos trabalhar são sistemas lineares. Por quê? Porque eles foram do sistema não lineares convertidos para os sistemas lineares. Isso quer dizer que nós vamos usar derivada. Então, observe que ao analisar derivada, nós vamos fazer uma análise em torno de um certo ponto. Esse em torno de um certo ponto a gente chama de ponto de operação ou chamado set point, tá? Então, por exemplo, quando você avalia a tensão da sua casa, 127, não é isso? Normalmente, ou 120, por exemplo, é 120. Normalmente você vê uma variação ali dentro. 127, 115, né? Você tem essa variação no teu sinal. Mas você trabalha com 120. Então, 120 é o chamado set point. Tudo que você vai construir, tudo que você vai fazer dispositivo, vai estar baseado no 120, ou então próximo 120, que ele vai resolver de qualquer jeito, tá? Então, nós vamos trabalhar em cima dele, chamado ponto de operação. Vamos ver outras classificações, só para a gente ter uma ideia daqui, tá? Vamos ver outro tipo de classificação. Deixa eu apagar a luz aqui rapidamente para a gente voltar aqui rápido. Muito bem, então, olha, nós estamos trabalhando, né, com a classificação de sistema, os conceitos que vocês precisam conhecer. É isso. Um terceiro conceito, né, uma definição que nós temos que conhecer, é exatamente sistemas que são estáticos ou instantâneos, e também sistema dinâmico. Esse sistema estático, na verdade, são sistemas dados por modelos de equações algébricas, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui eu tenho um sistema dado por uma equação. Eu consegui, observe, eu saí da etapa física, do universo físico, eu fui para o universo da representação, estou no universo matemático. Aí, digamos que eu consegui descrever o modelo através de uma equação. Por exemplo, essa aqui, ó, 3x mais 5y igual a 3. Tá? Esta é uma equação algébrica ou instantânea, porque quando você quer saber o valor, você aplica um valor no ponto e você descobre. Então aqui, ó, eu tenho aqui um sistema que a gente pode ser um sistema definido por esse modelo, que ele é estático. Tá? Que não serve muito para a gente, né? Mas nós temos modelos estáticos, né, que são muito bem, descrevem comportamento. Por exemplo, se você olhar bem, vamos imaginar aqui um exemplo disso aqui, ó, como funciona. O modelo dado assim, ó, f de x igual a 2x mais, por exemplo, 1,5. Seria, por exemplo, um modelo estático